Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estruturando Podcast, esse podcast que tem a missão de revelar os bastidores da jornada empreendedora. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo a médica doutora Carol Fontes. Ai, obrigada, Mi, pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui e da gente fazer esse bate-papo, que eu acho que vai ser delicioso e a gente vai trocar bastante. Como eu bem disse no episódio anterior, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E a Carol é prova viva disso, né? Estivemos recentemente numa roda de mulheres que, assim como eu, desempenham múltiplas tarefas, entre elas a jornada empreendedora. E muitas das vezes esse CPF vai ficando fraco por conta de desleixo com a saúde, né, Carol? Exatamente. A gente esquece que a gente precisa estar bem, né? Colocar o oxigênio na gente para depois colocar o oxigênio no outro. Né? Já dizia o avião. No avião a gente No avião avisam a gente, né? avisam. Antes de você colocar, Coloque em você primeiro em e você. seja você o exemplo. Né? Esteja forte para cuidar do outro. E nessa roda foi muito legal, que a gente trocou bastante, a gente fez bastante conexão entre mulheres e havia pontos em comum, né, perdi. Acho que fica tranquila. É muito pontos em comuns acho que de correria, né, cara? De correria. De desculpas verdadeiras, vai. Pronto. Vamos, tá. Havia muitos pontos em comum de desculpas verdadeiras, né, Mi? A gente gosta muito dessa terminologia, né? Desculpas verdadeiras são aquelas desculpas que você se dá para não fazer o que você sabe que é importante que seja feito, que é preciso ser feito, mas elas não deixam de ser verdades, vamos dizer assim. Ah, realmente temos uma vida corrida? Sim. Temos. É a vida. É a vida que todo mundo leva. E a gente precisa entender que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E ponto, né? Somos adultos. Mas, na medicina do estilo de vida, a gente tem algumas ferramentas que a gente vai ajudar o paciente a ensiná-lo a como fazer. Porque aquelas orientações que a gente coloca, né? Que a gente acha no Google, todo mundo sabe que precisa ser feito. Mas como a gente vai fazer? Cara, eu queria que você dissesse o que é essa medicina do estilo de vida que você traz e porque ela é tão urgente e importante nos dias de hoje. Eu acho que a medicina do estilo de vida, ela é ressignificar o óbvio. Assim, é muito mais do que a gente dar medicamento, não que a gente não vá usar das medicações, das terapias, de cirurgia sim. e tudo. Mas a gente vai muito mais profundo. O que a gente faz? É olhar para os seus hábitos, para os seus comportamentos que determinaram aquelas doenças ou que podem determinar aquelas doenças. E a gente fala bastante que a genética não é o nosso destino, mas a epigenética pode mudar o curso da sua vida. O que você faz aqui, as suas escolhas, elas mudam e acendem e desligam os seus genes. Então você pode ter a predisposição para ter diabetes, enfim, câncer, hipertensão, mas quais são os comportamentos que você tem que podem ligar esses genes ou desligá-los? Eu falo muito que a gente precisa mimar as nossas células, cuidar bem delas, porque o nosso corpo é um templo espiritual, não só espiritual, mas da nossa saúde. Então a gente precisa cuidar bem dela. E existe um equilíbrio, né, que a gente precisa manter pra gente rodar o dia a dia, né, cara? Porque quando você traz sobre a medicina do estilo de vida, e o nome diz, né, qual é o estilo de vida predominante no meu dia a dia que pode, como você diz, acender ou apagar, gente, fatores genéticos. Exato. Olha só, eu posso ter uma predisposição para desenvolver uma doença que pode realmente fazer com que a minha máquina pare. Exato. Né? Ou eu posso acender genes que façam com que a minha longevidade vigore, né? Exato. Isso é muito sério.
Exatamente. E a gente entende que o sistema de saúde de hoje em dia. E a gente sabe que o sistema de saúde de hoje em dia não funciona mais. Ele está decadente. E a gente precisa mudar a nossa medicina reativa para uma medicina proativa, uma medicina que vai promover saúde, que vai desenvolver o ser humano na sua melhor versão. Total. Para aproveitar o melhor que a gente tem aqui, né? Não E ter adianta viver qualidade de mais, vida. né, Carol? E viver de uma forma dependente, Exato. com dores, né, sem nenhuma qualidade de vida. Exatamente. A gente aprende muito com as Blue Zones, né? Que são os verdade. locais mais que é onde a gente encontra os mais longevos do mundo, né? E eles têm o estilo de vida parecido que a gente deveria se inspirar neles, Olha né? só. Que é uma nutrição balanceada, uma nutrição plant-based, quer dizer, baseada em plantas, baseada em vegetais. Eles se movimentam naturalmente, eles não vão para academia. Não que não seja importante, mas eles não precisam de academia porque eles se movimentam naturalmente. Eles sobem, descem, morro, andam bastante e eles têm muita conexão com as pessoas, eles sabem viver em família, eles dão muito valor à família, muito valor aos amigos e também não usam muitos tóxicos, né? Eles praticamente não usam álcool, não fumam, dormem bem, têm uma vida mais pacata, mais tranquila. Menos acelerada. Menos como acelerada. Nos centros, como aqui estamos em São Paulo, na verdade. Sabem gerenciar melhor esse estresse, né? Então, esses são os pilares da medicina do estilo de vida, né? Gerenciamento de estresse, conexão saudável. A gente sempre pergunta para o paciente: se tem alguém que você possa contar na sua vida? Hoje, se acontecer alguma coisa, você tem para quem ligar para te salvar? E tem muita gente que não tem, viu? Você sabe que isso me tocou muito na sua roda, né? Nessa roda que a gente estava, né? Baseada nos pilares da medicina do estilo de vida. Porque nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Acabamos de passar por situações muito delicadas. E você tem aqueles 5 números de emergência? Eu brinco que é uma mão, não é mais do que uma mão. Mas aqueles 5 números que, se você estiver passando por um desafio emocional, de saúde, psíquico, relacional, né? Você pode ligar de madrugada? Você pode falar sobre tudo? Você pode abrir bastidores que não é para qualquer pessoa que você vai abrir. Uma mão pode salvar vidas literalmente, né, Carol? Exatamente. A gente já sabe que o isolamento social é muito grave. Ele aumenta muito a mortalidade das pessoas. E a gente viu isso na pandemia, né? Foi muito claro. As pessoas com quem você conviveu e te deu força durante a pandemia, você saiu muito mais tranquilo do que aquelas pessoas que ficaram isoladas completamente, que não tinham com quem contar, né? E você sabe que esse foi um grande diferencial na minha família, né? Eu cheguei até a relatar ali na roda. Eu tenho uma mãe com 77 anos de idade, cuja dinâmica mudou após um processo de socialização maior. Então, quando a gente muda para um condomínio, onde existem pessoas da mesma idade, elas fazem atividades o tempo todo em conjunto e se ajudam e colaboram e dão risada juntos, mudou a vida da minha mãe e, consequentemente, a vida da nossa família. Estar num ambiente sociável, né, com pessoas com os mesmos valores, com a mesma dinâmica. E daí vem uma pergunta, né? Você tem feito um esforço consciente, vamos dizer assim, para nutrir relações, porque quanto mais velhos ficamos, muitas das vezes menos pontos de contatos a gente vai tendo. Então é importante a nutrição. Eu falo que a nutrição é muito interessante, né? É nutrir o nosso corpo, é nutrir as nossas relações, é nutrir a nossa alma. Como é importante nessa palavra, né, Carol? Porque saúde não é só ausência de doença, né? Saúde é muito mais amplo, é um bem-estar psicossocial,
orgânico, físico, Nossa. espiritual, relacional. Nós somos seres relacionáveis, né? Vivemos em tribo. Somos mamíferos, né? Somos mamíferos. Vivemos em bando. Em bando. A gente precisa respeitar isso. E nas grandes cidades a gente vê o quanto isso está se perdendo e as pessoas ficando mais isoladas. Às vezes num condomínio você não conhece o vizinho de porta, você não dá bom dia. E praticar essa gentileza é super difícil hoje em dia, né? Não, e é muito interessante, né? Eu sou de Botucatu, né, no interior. E nesse período de pandemia, só fazendo intervalo comercial, nós abríamos as portas do andar, porque nós sabíamos que todos estávamos ali em isolamento, para dialogar. Olha que incrível. Então era uma senhora que fazia o bolo de milho, que levava para da frente, que daí a outra trazia o café, para trocar, porque as famílias estavam distantes. Os filhos estavam nos grandes centros, tínhamos Botucatu é um polo médico muito forte, né? Então tinham muitos que estavam na Unesp, liderando linha de frente, não iam visitar os pais, né, os avós. Então a gente socializava no prédio. Agora eu venho fazer uma pergunta pra você. Você sabe quem mora do seu lado? Você conhece seu vizinho pelo nome? Você tem o telefone dele se acontecer uma emergência? Você conhece os filhos, os irmãos? Porque não é sobre necessariamente, né, Ká? A gente fala, nossa, eu preciso criar 20 pontos de contato. Mas às vezes é só cuidar ao redor dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus vizinhos. Já é uma grande rede, né? Com certeza. A família é muito importante para a saúde. Exato. Ká, só pra gente reforçar a importância dos pilares do estilo de vida, gostaria que você repassasse um pouquinho dos 6 pilares, que eu sei que são cruciais. São 6? São Estou 6. certa, gente, estou certa. sou uma boa aluna de roda. E também trouxesse uma dica para mulheres como nós, que empreendem, que são mães, esposas, que têm dupla, tripla, quádrupla jornada, muitos papéis, e muitas vezes fala, meu Deus, são 6 pilares, será que eu vou dar conta? Como que eu faço para dar conta de tudo isso? E você traz isso com muita leveza, não é sobre ter que fazer mais alguma coisa. Queria que você trouxesse esse olhar para quem está nos ouvindo. Bom, pro primeiro ponto, eu acho que ninguém tem que nada, né? Isso é ótimo, porque liberta. Hoje eu faço uma medicina muito mais inclusiva do que exclusiva. É uma medicina personalizada, porque eu tenho que entender como você funciona, as suas profundezas, os seus rochedos, pra gente construir a 4 mãos, não é? Não sou eu que vou construir, nem é você sozinha, porque você tá precisando de ajuda, né? E a gente tem que ver o seu possível naquele momento de vida. Não dá pra gente dizer que você tem que fazer musculação, você tem que caminhar ou correr tantos quilômetros porque não, a gente tem que fazer o que é possível. Acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, o shot de não sei o quê, correr 5 quilômetros. Meditei, li meu livro, fiz o meu livro da gratidão e... Não, gente, vamos... Para de se chicotear o tempo inteiro, porque na verdade isso não traz nenhum benefício. O que traz é baixa autoestima e você largar tudo sem antes nem mesmo começar. Porque você está se comparando. Você está se comparando. E eu já fui essa pessoa, sem brincadeira, gente, a pessoa da performance é um problema, né? Porque daí eu falei, tá, então quem tem alta performance faz o quê? Então faz isso. E eu fiz um checklist. Chega uma hora que você fala, meu Deus, tá mais pesado agora do que antes de eu começar a cuidar da minha saúde. O que tá acontecendo? Eu tô mais cansada porque eu tava me comparando com pessoas que têm outros papéis, outras rotinas, querendo cumprir o checklist matinal do outro. Exato. Não faz sentido, né? Não faz. Você tem uma bagagem, né, histórica, de vivências, de experiências, e vive a sua vida. Então, nessa medicina do estilo de vida, a gente entende que cada ser único, ele interage no seu social de uma forma e interage comigo também de uma forma, e a gente precisa cuidar dessa relação e construir a saúde, esse patrimônio de saúde a 4 mãos. E eu falo desses 6 pilares para a gente ter uma noção do que a gente precisa observar na nossa vida. Sim. Mas tem pilares que estão nota 10, tem pilares que estão nota 5, 4.
E tá tudo bem, a gente não vai arrumar aquilo tudo de uma vez só, a gente vai entrar pela porta que está aberta. Então, o que você está Uau. disposto a fazer naquele momento? É cuidar da alimentação? É cuidar do seu sono? Gerenciar o seu estresse? Fazer novas conexões? Como que eu sou uma pessoa muito solitária? Como que eu vou melhorar as minhas conexões, os meus relacionamentos? Eu sou super sedentária, não faço nada. Bom, o que você está disposto a fazer nesse momento? E assim a gente vai construindo. São 6 pilares que a gente coloca como super importantes, mas eu acredito que a gente deveria ainda incluir a espiritualidade como um pilar. Nós falamos muito sobre isso, né? Basicamente, os 6 pilares da medicina do estilo de vida são exercício físico, mantenha-se ativo, né? Todo movimento importa. O subir escada, o trocar o elevador para a escada, estacionar mais longe, né? Para ir caminhando. Não só o exercício estruturado da academia. Alimentação baseada em plantas, vegetais. Não estou excluindo a carne, Sim. mas ela tem que ficar num espacinho um pouco menor do prato. Adequação do seu sono, não só a qualidade, a quantidade, a forma que você vai dormir também importa. Gerenciamento do estresse, conexões saudáveis e abstenção de substâncias tóxicas, né, que a gente coloca como o tabagismo e o álcool, que são o álcool a gente tem tolerância zero, mas a gente sabe que hoje é difícil as pessoas socializarem sem uma tacinha de vinho ou uma cerveja. É interessante, né, você falar sobre toxinas, né? Porque se fala muito de detox e as pessoas compram cremes caríssimos para a pele, né? Fazem todo um processo de spa. E quantas toxinas estão sendo ingeridas de uma forma geral? Seja por uma alimentação em que não se preza, por exemplo, por alimentos mais orgânicos ou mais crus, mais in natura, seja pelo excesso de medicações também. Então eu vejo em jovens, em adolescentes, né? Eu estou em grandes universidades, se tomando, né, estimulantes o tempo todo, sem um diagnóstico, sem um acompanhamento, um excesso de estimulantes em geral, não vou nem determinar um nome ou outro para não ser tendencioso. Aí a pessoa toma um estimulante para performar, depois algo para dormir, depois algo o tempo todo. Exato. O tempo todo, bombas, né, de toxinas para aquele corpo. E às vezes não fazendo o básico de gerenciar o estresse, de fazer um ground, de pisar na grama, de estar em contato com a natureza. De nutrir a sua fé. Então, é um arroz com feijão bem feito que faz a diferença, né, Ká? Exatamente. A gente esqueceu da nossa essência. A gente precisa pagar um profissional para relembrar o que a gente precisa fazer como ser humano, né? Que é se relacionar, ter contato com a natureza, porque somos a natureza. Precisamos respeitar o ciclo circadiano, noite e dia, né? As pessoas estão varando noite, assistindo séries e dormindo super mal, tomando medicação para ficar acordada durante o dia. E, enfim, a gente está perdendo toda a nossa essência como ser humano. A verdade é essa. Então, por isso que eu digo, a medicina do estilo de vida é ressignificar o óbvio, é resgatar a nossa essência como ser humano. Porque esses pilares, eles não são nada novos. A gente não descobriu a medicação, a pílula da vida. Não. Isso é trazer para a nossa essência o que realmente importa como um ser humano. Exato. E você que está nos ouvindo, que empreende, que almeja empreender, um dos primeiros princípios para que você possa estruturar os seus bastidores para o palco que é o seu empreendedorismo é olhar para esses pilares, mas não com qualquer pessoa. Então, profissionais como a doutora Carol têm feito diferença na vida daqueles que de fato querem levar um servir com propósito. Porque para que eu possa cuidar de muitos, entenda muitos, clientes, colaboradores, gestores, primeiro, eu preciso cuidar muito bem de mim, né? Passa por esses pilares. Queria que você deixasse uma mensagem última para quem nos escuta, para que de fato
essa estruturação faça sentido dos bastidores, né, doutora? Obrigada, Mi, pelo convite. Eu amei essa conversa. Achei que a gente bateu um papo muito inteligente, porque é isso, né? A gente precisa trazer consciência para as pessoas. Primeira coisa que a gente precisa desenvolver nas pessoas, nos pacientes, nos nossos clientes, é a consciência para que ele tenha vontade e prontidão para mudar. E aí, a partir disso, as coisas vão se desenrolando. Mas a gente precisa desenvolver a consciência primeiro. Com certeza, com certeza. Para você que nos escuta, o Cuidando de Quem Cuida tem esse propósito de olhar para esses bastidores do CPF, do seu CNPJ, para de fato fazer com que o serviço esteja estruturado. Se você deseja saber mais sobre como olhar para esses bastidores, confira as redes da doutora Carol, confira as redes da Confraria da Cura. Vai ser um prazer te ajudar a olhar, porque é óbvio, mas que nem todo mundo está disposto a olhar. Te vejo no próximo episódio do Estruturando Podcast. Obrigada.